O senhor hoje é pastor, né? Mas queria saber como é que foi o seu processo de conversão, porque isso aí é uma dúvida que paira na cabeça das pessoas, né? Todo mundo me pergunta O isso. camarada pode ser pastor, pode ser policial, pode ser cristão. As pessoas questionam se é possível, né? Muita À gente luz me da pergunta Bíblia, é uma pergunta mais Mais comum. comum E aí, como é que é? eu queria saber a sua, né, a sua A visão a principal respeito pergunta, disso. pastor, pode matar. Pode Meu matar Deus, todo como é mundo. que é Eu tô no isso? churrasco, Tu é as pessoas pastor e tu perguntam mata isso. os outros. No meio do culto, a pessoa chega no meu ouvido e pergunta. Desse né? jeito, Você a pode curiosidade. matar? Curiosidade, isso aí é isso aí permeia aí a mente de muita gente. Pastor, que tem essa eu me dúvida. converti, como eu te disse, né, como eu compartilhei aqui com vocês, eu não vim de um berço cristão. Né? A minha mãe, ela era católica, mas é uma católica por cultura. Né? E aí, quando eu fui pro segundo grau, tinha uma jovem lá na escola, e você sabe que jovem tem muito hormônio, né? Verdade. E aí a gente, Bidu, baixa os hormônios, tá, filho? Bidu tá noivo, tem que... Tá noivo, Bidu? Tem Ô, que Glória, segurar. é isso aí, Bidu. É. Então, ó, o que acontece? Tinha uma jovem e tinha hormônio. E eu achava ela linda, a Jane. Sim. Linda, achava ela linda e, rapaz, eu queria algo mais com ela e tal. E aí, eu naquele papinho daqui, eu jogava vôlei, eu era um cara muito ativo na escola. E aí ela chegou pra mim um dia e falou assim, pô, cara, vamos na igreja comigo? O que mais na igreja, cara? Eu chateadão. Sabe por que eu era chateado com a igreja? Porque quando minha mãe me levou pra fazer o catecismo, meu pai foi embora de casa, eu tinha 2 anos de idade. Né? E eu não tenho irmãos. A minha identidade só tem o nome da minha mãe. Eu sou filho da minha mãe com as estrelinhas embaixo. E quando minha mãe me levou para fazer o catecismo, a freira falou para ela assim, filhos de pais separados é um problema para a igreja. Eu não posso deixar ele entrar aqui. E aquilo me criou uma repulsa por religião muito grande. Quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei, entendeu ali que a religião te rejeitou, né? Isso, e eu não entendia que era Jesus. Veja, ninguém tinha me contado, ninguém tinha me orientado acerca disso, né? E aí... Chegou aí a dona do seu coração, meu isso pastor. aí. Se vocês pudessem ver a mulher mais linda do mundo, as crianças mais lindas do mundo. E aí, cara, eu sei que a Jane me convidou para ir para a igreja, e era uma igreja batista, que ficava ali na 25 de agosto, em Caxias, no centro de Caxias, e eu fui lá. Fui mais no interesse, né, dos hormônios. Os hormônios falando mais alto. E aí eu fui naquele primeiro culto, e eu achei legal, um povo esquisito que vinha me abraçar, um povo estranho, não estava acostumado com esse negócio, né? Todo mundo interesse, aquela coisa. E no segundo culto o negócio ficou mais gostoso, no terceiro o negócio ficou mais intenso, no quarto ela nem me chamou. Eu fui sozinho, sozinho, né? Sentiu acolhido? Isso. Aí cheguei lá. E cara, veja bem, o diabo ele desconstrói família retirando a presença daquele que é o provedor, o protetor da casa, que é o homem. E eu era um cara que eu me sentia muito rejeitado. Eu era um garoto que eu me sentia muito rejeitado. Não tinha essa figura eu não tinha paterna, essa figura. né? E aí, quando eu cheguei lá, o pastor começou a pregar um negócio lá, eu falei assim, rapaz, ele tá falando comigo, ele conhece minha vida. Que negócio esquisito. E aí começou um louvor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Aí tocou lá, não? Até hoje isso toca. Porque naquele momento eu era um pedaço de carne vazio. E eu senti o Espírito de Deus tocando em mim. E aí quando ele começou a falar, ele está em você, eu falei, peraí, cara. Tem um negócio aqui que tá preenchendo um vazio que eu não achava como preencher. Ele tá falando, eu tô sentindo. Eu nunca cheirei, eu nunca fumei, nunca gostei de cerveja, nunca fui de farra. Né? Era sempre ali do lado da minha mãe, mas naquele dia, naquele momento ali, cara, tava marcado no céu um encontro e eu fui tocado de uma forma diferente. E ele levantou a mão e ele falou assim,
existe alguém aqui que quer levar essa presença que você tá sentindo dentro do seu coração para casa? Eu, pá. Foi. E eu aceitei Jesus. No mesmo ano, no final do ano, eu estava me batizando. No final do ano seguinte, eu já estava dentro do coral e no Ministério de Louvor da igreja. Por isso você tem essa voz bonita, né? Toca violão. Não, na época eu não tocava nada, rapaz. E aí, o que que acontece? Um ano depois, por uma prática que eu vi dentro da igreja acontecer, eu caí. A igreja inteira caiu e aquilo fechou meu coração de novo. Eu falei, eu sabia. Aquela figura do pai, aquela figura do... Acabou de novo. Foi desconstruída, né? Nossa. E eu virei um Saulo de Tarso. Eu Persegui. odiava ver Começou crente. a perseguir. Odiava crente com todas as forças do mundo. Rapaz, o cunhado da minha esposa, o pastor Marcos, né, do Ministério Efraim, que eu falei, o pastor Marcos, ele sentava e, rapaz, mas como é que é isso? Você precisa arder de novo, você tem que... Eu falei que, rapaz, deixa de ser idiota, cara. Como é que você quer que eu vou lá, mato um hoje, agora de manhã, e levanto... Ai, glória a Deus, isso é hipocrisia, deixa de ser doido, rapaz, isso é troço de maluco. Os testemunhos de Jeová batia lá na porta, lá, as meninas iam lá bater na porta, lá, eu saía enrolado na toalha, eu gostava de afrontar, Sim. eu gostava de causar. Aí chegava, aí quando eu comecei com a minha esposa, né, a me relacionar com ela crente afastada também, crente ruim, tudo, carnuda, né, que me conquistou por causa de um lanche do McDonald's que ela pagou pra mim. Olha aí, ó. E aí... É isso Pegou mesmo. no ponto fraco. Mas, pô, cara, entendeu? E ela pagou, irmão. Foi o melhor investimento da vida dela. Estratégia. E aí, o que que aconteceu? Ela carnudona, eu também ali no mundo, meu irmão. E juntou a sede com a vontade de comer e a gente tava ali no lamaçal do pecado. Mas, a minha sogra, a mãe dela, nunca desistiu de orar por mim. Sim. Sabe? Investiu na minha vida espiritual. Sempre tem esse mais, né? Você mais que o senhor pontuou aí. Sempre existe alguém, né? Sempre existe Quando alguém. a gente lembra, assim, da história, sempre tem alguém ali nos bastidores. No caso aí é sua Bruno, sogra. Presta atenção. Olha só como é que a coisa é e isso aí fica um alerta, né, para os colegas que são os macho alfa. Você tem que ser macho alfa. Mas um alerta. Não deixe o macho alfa virar o egocêntrico e nem o soberbo. A Bíblia diz que Deus abate ao soberbo e exalta ao humilde de coração. Eu tive uma ascensão profissional muito rápida dentro do batalhão. Em questão de 1 ano e meio, 2 anos dentro do batalhão, o meu nome foi ventilado no batalhão, todos me conheciam já no batalhão, e até hoje, dificilmente uma pessoa dentro do batalhão não ter ouvido ainda falar no meu nome, por conta da minha ascensão profissional e da forma com que eu trato o meu profissionalismo dentro do batalhão. E é claro que existe um outro adendo que daqui a pouco eu acho que a gente vai falar sobre isso. Então, o que que acontece? Isso pesou para que eu virasse, desculpa o termo e a palavra, um polha. Eu tinha uma vida profissional extremamente gigante, mas a minha vida espiritual e a minha vida familiar totalmente destruída. Sim. De que valia isso? O meu casamento já não era mais um casamento. O meu relacionamento não era um relacionamento. Eu sinto vergonha de falar algumas coisas que eu vivi com a minha mulher, porque eu simplesmente deixei o macho alfa falar mais alto. Para mim, a minha vida era aquilo. Apenas o choque e o que o campus se transformou dentro do batalhão e para as pessoas. Sim. Sabe? Foi necessário. Teve um curso lá no batalhão chamado Cefomes, que é o curso de batedor, no ano de 2013. E o Vingador vai lembrar disso. Existia um grupo que fazia um show de manobras com as motos e aquilo tinha sido esquecido. O GTM Show? O GTM Show. Top. E aí, cara, eu falei com o Vingador, falei assim, Vinga, a gente podia fazer uma apresentação nessa formatura. Mas
como que a gente vai fazer? Sei lá, irmão. Aí comecei a ver vídeo na internet e tal, aí comecei a ficar em pé na moto, pulava de uma moto pra outra. Tem um major que tá lá no Recon agora. Rapaz, ele, toda vez que ele me Campos. Que eu ficava em cima da moto falando pro pessoal bater palma e tal. E, rapaz, aquilo foi só um pontapé. Eu sou ruim pra caramba. Empinar, o Garretano me zoou até hoje. Pô, tem que ficar de joelho pra ficar tirando foto assim pra ver se pega um ângulo teu, você empinando, não sei o quê. Mas eu lancei uma semente que hoje a galera, meu irmão, a referência no Brasil de manobras, de wheeling. Sabe, hoje tem lá o Muniz, tem o Tortorella. Eles são convidados aí, o pessoal vibra. Exatamente. Querem eles nas atividades aí. Todos os eventos, Fundação Ronald McDonald, Dia dos Pais, Dia das Crianças, reconhecidos. Você tá entendendo o profissional? Isso pra mim bastava. E foi necessário, em 2014, eu passar por um processo. Eu tava treinando para fazer um curso na polícia. Eu queria muito aquele curso. E hoje eu entendo que não foi de Deus pra minha vida. E numa manobra com a moto dentro da garagem do GTM, eu sofri uma queda, um acidente, que partiu a minha patela no meio. A minha vida parou. Um cara que era extremamente acelerado dentro do batalhão. Teve que desacelerar. Pensa você hoje na sua rotina, sofrendo um acidente e você tendo que ficar deitado dependendo de um prato de comida na sua mão. Daquela pessoa que você mais humilhava, que era ela. Verdade. Eu fiquei 17 dias internado dentro do HCPM esperando uma cirurgia. Ela pegou um sofá, encostou um de frente pro outro, fez um negócio e ali ela dormia do meu lado. Morou ali. Ela me levava pro banheiro. Ela me dava prato de comida na minha mão. Aquilo acabou comigo. Teve que repensar algumas coisas ali. Né? E eu comecei a entrar em depressão dentro de casa. Até um dia que um amigo chamado William, um abraço pra você, você vai ver esse podcast, eu falei isso quando eu fui consagrado a pastor, e eu vou falar isso em rede nacional, na internet, todo mundo vai ver, e eu quero nem saber. O mundo todo. E aí, o William me convidou pra ir na igreja, ele tava frequentando a igreja presbiteriana do Brasil, ali em Primavera, e ia um rapaz, um jovem lá, como é o nome mesmo, Keitiane? Jonatas Bastos, o nome do menino. Depois você procura no YouTube, você vai ver. O garoto tem um encurtamento na perna, a outra também atrofiada, não tem os dois braços. E eu achando que por causa de um joelho eu tava aleijado. Minha vida acabou. Ai, morri, meu Deus, já era. Acabou minha vida. Quando eu chego lá na igreja, eu dou de frente com aquele cara. E o cara tocando bateria, teclado, violão, guitarra, eu falei, tem negócio diferente aí, velho. E aí, ali, aquele negócio começou a pegar um foguinho, mas aí você sabe como é que é a volta. Sim. Eu tava 15 anos afastado. A volta é dolorosa, né? Aí eu sentava, aí vinha a Keitiane, minha esposa, deitava num ombro, o Gabriel menteado no outro, e aí ficava. A sinfonia, um de cada lado, e eu falava, rapaz, não tem como. Verdade. E foi terrível, sabe? Aquilo ali, aí ela foi desistindo, e aí eu comecei a chegar na igreja, pior... Irmão, em nome de Jesus, querido, se você vê um casal voltando para a igreja e a varoa ou o varão não for com ele, não pergunte onde está o varão ou a varoa. Apenas acolha aquele que está ali. A Bíblia diz, celebre com aqueles que se alegram. Amém, igreja? Sim. E aquilo me desmotivou. E eu parei de novo. Bruno, um amigo que não me via há anos, um dia me ligou. Eu no auge, eu não aguentava olhar pra cara da Keitiane. A gente já tava pra se separar mesmo de verdade. Sim. A gente chegou no nível mais baixo que um relacionamento pode chegar. E aquele cara me ligou e falou assim, Fabinho, eu posso ir aí na tua casa? Eu falei, pode. Mas eu quero levar um pastor porque eu sonhei e eu contei o sonho pro pastor. O pastor falou que ele queria ir comigo, que ele quer orar pela tua vida. Pra mim, que não gostava de crente. Eu falei, irmão, oração e cerveja não nega ninguém. Pode vir. E aí ele foi. Chegou lá, rapaz, um cara desse tamanhozinho, escurinho, magrinho. Eu olhei. Eu falei, pinta de bandido, mano. O cara olhando pra mim assim, ó. De cima e embaixo, eu falei, mano, eu já cocei, botei a mão pra trás. Falei, ô irmão, esse maluco aí tá mandado.
E aí, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. O cara não falava nada. Daqui a pouco ele abriu. Ele, irmão, o negócio é o seguinte. Eu vim orar pelo irmão. Eu falei, tá bom, pode orar. Ele, não, mas Deus me revela que a tua casa não é aqui. Aí esse maluco me conhece. Alguém falou da minha vida pra ele. Aí o outro colega, tu não tá morando aqui? Ele, não, cara. Eu falei, não, pô, eu tenho um apartamento alugado ali fora e tal, que eu moro com uma pessoa, às vezes fico lá, tô obrigado, tô aqui na minha mãe e tal. Deus mandou orar lá na tua casa. Lá. Aí eu fui lá no apartamento. Bruno, quando eu fechei a porta, o cara desenrolou a minha vida inteira. Meu Deus. Tudo que eu tava sentindo, até as coisas que eu falava pras paredes, o cara falou, mano. E aí pensa num cara que chegou lá em casa falando, eu entro pra dentro, eu saio pra fora, subo pra cima e desço pra baixo. Sim. Esse era o cara. E de repente ele vira pra mim e fala assim, e Deus manda te dizer que daqui para o final do ano, isso era em fevereiro, daqui para o final do ano, a sua vida vai dar um giro de 180. Aí eu falei, para. Porque qual era a lógica humana? Um cara que fala, sobe pra cima, desce pra baixo, entra pra dentro, sai pra fora, fala, a sua vida vai dar um giro de 360. Ele falou 180. Aí, o cara mandou 180, mano. Eu Sim. falei, tem um negócio diferente aí. E ali, a minha visão abriu e o meu ouvido começou a ouvir. E ele orou, e ele pediu, posso ungir sua casa? Ele ungiu minha casa. E aí eu comecei a sentir... Só deu crédito àquela palavra. Dei crédito ao que ele falou, pô. Eu dei crédito. Gerou um temor, né? Mano, Deus tava falando comigo ali, muito tempo que eu não via aquilo ali acontecer. E aí, as coisas que o cunhado dela falava pra mim, que não fazia sentido... Começou a fazer sentido. Ele falava pra mim assim, cara, você exige que ela mude o comportamento dela, mas Deus quer fazer a partir de você. Porque a gente tem isso, Bruno, a gente acha que o mundo conspira contra nós. Sim. E eu falo isso lá na igreja. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu preciso mudar para que o outro seja alcançado. Não tem a ver com o outro. A parada é comigo, mano. E aí aquilo entrou no meu coração. Aí eu falei, agora vamos pra igreja. E aí a gente entrou no processo. Um dia uma amiga convidou a gente para ir para uma igreja. E aí a gente foi. Deus falou muito comigo naquela igreja. O pastor fez o apelo. E a minha oração naquele dia foi o seguinte. Falei assim, olha, Senhor, se tu tá me ouvindo, eu tô dentro desse carro. O pastor pregou sobre carro, sobre caminhos, sobre escolhas, sobre destino e tal. Pregou sobre Sansão. Eu lembro da mensagem até hoje. Eu já tentei replicar essa mensagem, mas nunca consigo. E aí... Nunca sai igual, Nunca sai igual. E aí ele falou, eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu tô saindo do controle do volante desse carro, que é a minha vida, e eu tô sentando no banco do carona. Se o Senhor não assumir, eu vou morrer. Mas eu não vou mais segurar esse volante. E peraí, só mais uma coisa. Se o Senhor quiser me usar, pode me usar.